Olá pessoal aí do sétimo ano, esse aqui é uma atividade de revisão do Present Continuous, então aqui não há muita novidade, isso aqui é só para vocês reforçarem, só dar um zoom aqui. Então o que está pedindo? Primeira, escreva as frases no Present Continuous. Então pessoal, basicamente vocês só irão mudar o verbo acrescentando ing. Agora, pessoal, eu recebi muitas atividades em que eles não combinaram o sujeito, por exemplo, aqui Sandra, que está no singular, toda vez, vocês já aprenderam isso, que toda vez que tiver no singular, eu uso is, e o plural eu uso a. Com exceção da primeira pessoa, que é a e eu, que usa am, e do you, que em qualquer forma se usa a. Tanto faz no singular como no plural. Mas basicamente, singular é is e plural é a. Aqui, ó. Sandra travel in Paris. Vou só dar um zoom bem aqui para melhorar. Sandra travel in Paris. Sandra viaja a Paris. Sandra está no singular? Sandra é só uma pessoa? Então eu uso is quando for singular. Então eu vou colocar como Sandra is. Certo. E qual é o passo agora? O verbo. O que eu acrescento no verbo? Você repete o verbo e acrescenta essas três letrinhas. ing. ing. Certo? E aí, o que eu faço com o restante da frase? Repito. In Paris. Certo? Então, todo singular recebe is. Gente, tem um carro passando aí que está fazendo um barulho. Então, vamos aqui, ó. Look é o que? Também singular. Então, eu uso is. Aí eu tenho o verbo sing. Pessoal, esse verbo, ele é um verbo pequeno e termina em que? As três últimas letras dele, qual é? É um W, é um I e um M. Então, quando tiver uma vogal entre duas consoantes, que é nesse caso aqui, ó, o I está entre duas consoantes, não é isso? O W e o M. Então, o que eu faço? Eu repito a última letra da palavra, que no caso é o M, não é isso? Então, fica assim. Terminou a vogal entre duas consoantes, então eu repito o M, que é a última letra. Depois é que eu coloco o ing, o ing, essas três. Viu como ficou grande o nome? Então é dessa forma, se tiver terminação, as últimas letras forem uma vogal entre duas consoantes. Vocês estão ligados? Então vamos lá. Jonathan, que a letra é C, é singular? Então eu coloco is. Olha só o verbo cook. Agora bem aqui, pessoal. Na letra D, preste atenção que tem dois sujeitos, Steve e Lia. Então o que eu faço? Se é singular, eu uso is, mas se for plural, eu uso a. No caso aqui são duas pessoas, é plural, então eu vou usar a. Onde? Depois do sujeito composto. Então, depois de Steve and Lia, é que eu coloco o a. Aí o verbo, será se é o mesmo caso desse aqui, do swing? Será se as três últimas letras é uma consoante? É uma vogal entre duas consoantes ou não? Então, vocês é que resolvem.
E outra, se o verbo terminar na letra E, eu tiro o E e coloco ing, certo? Então, you, olha a regra do quando terminar em you combina com que? Qualquer coisa vocês retornem àquele esquema do vídeo que eu expliquei a vocês. Então, vamos para a segunda. Pessoal, a segunda vocês irão pegar as mesmas frases da 2, da 1, que são essas aqui, e passar para a forma negativa. Então, basicamente, vocês só vão mudar o quê? O verbo. Se for singular, preste atenção. Se for singular, eu não uso mais is. Ou eu uso is not, ou eu uso isn't. No lugar do is eu coloco not. Aliás, no lugar não. Depois do is eu coloco not. Ou então eu faço da forma contraída. Né? Isn't. Junta os dois e corta o O com esse apóstrofo. Isn't. Isso se for singular. Mas se for plural, só um minuto aqui. Mas se for plural, o que eu faço? Se for plural, eu coloco depois do are, como vocês sabem que todo plural pega a, com exceção do you, ele pega a também, o you, mesmo sendo singular. Então, eu coloco not. Basicamente, o negativo é você colocar not após o verbo to be. Então, eu coloco a not e depois repito o verbo, coloco ing. Ou então eu junto os dois, are mais not, corta o O, aí fica assim, aren't. Isso se for plural. Então aqui, pessoal, Sandra. Sandra é o que? Singular. Então, vai ficar Sandra. Se é singular, pega is. Mas como é na forma negativa, eu coloco not. Aí repito o verbo, coloco ing. Ou então, simplesmente eu junto os dois assim. E aí coloca ing no verbo. Né? Mas aí se for plural, como Steve and Laia, então eu faço dessa forma. Steve and Laia, aliás, Lia. Aí, ou eu coloco are not, ou eu coloco aren't. Junto os dois, corto o O aqui, coloco o ing no verbo principal e assim por diante. E esse último é a forma interrogativa, né? Você já conhece. Então, basicamente, se for singular, eu vou começar com is. Aí, repito a pessoa, né? Por exemplo, se aqui for Sandra, coloco Sandra. Aí, repito o verbo traveling com NG também. Aí, no final, eu coloco o quê? Ponto de interrogação. Qual é a dica da forma interrogativa? É você colocar is ou are no começo e ponto de interrogação no final. Ou seja, o is que era para vir depois de Sandra, que é o sujeito, ele vem agora no começo. E aí no final eu repito tudo e no final coloco ponto de interrogação. Certo? Isso se for no singular. Mas se for no plural, é como por exemplo Steve e Bob, duas pessoas, né? Duas pessoas, então o A vem no início. Ao invés dele estar aqui, depois do sujeito, ele vem para cá. Repito o verbo com um ing, com ing em tudo. Aí no final, ponto de interrogação. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Não se
esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para receber mais vídeos, mais novidades e até uma próxima aula.